A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4, e versículo de número 28 ao 32, que vai nos dizer assim: Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você sabia que muitas vezes vai ser necessário Deus fechar as portas em alguns lugares para que nós possamos viver os propósitos de Deus, onde Deus designa para a nossa história? Tem pessoas que não vão nos apoiar, tem pessoas que não vão nos abraçar, tem pessoas que não vão crer no que Deus tem conosco, mas não se entristeça com isso. Tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Se os nazarenos não rejeitassem a Jesus, ele não se retiraria dali. Muitas vezes é necessário as pessoas de perto nos rejeitarem, se levantarem contra nós. Muitas vezes isso vai nos entristecer. Por quê? Porque nós vamos olhar e pensarmos: Senhor, mas são pessoas que eram para me apoiar, eram para me abraçar, sabe da minha luta, sabe daquilo que eu já enfrentei, sabe do que o Senhor fez na minha vida. Pois é, quando olhamos aqui para os nazarenos, nós vemos de maneira clara que eles sabiam perfeitamente quem era Jesus. Desde criança, Jesus foi criado ali, irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles não apoiaram a Jesus. Muitas vezes nós aguardamos o apoio dos de perto, mas não vem. E você sabe qual é a nossa falha? É criarmos expectativas nos homens. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você ficar criando expectativa nos homens, você se frustra. Se você tiver que criar expectativa, crie nos céus. Crie em Deus, crie naquele que te escolheu, que não te deixa e não te desampara, não abre mão de ti e nunca vai te rejeitar. O Filho de Deus foi rejeitado pelos seus, pelos nazarenos, por aqueles que conheciam a ele desde criança. Aí eu te pergunto, você acha que conosco vai ser diferente? É por isso que você vê os olhares tortos, é por isso que você vivencia rejeições que às vezes doem em você. E você não entende: Deus, por que o Senhor permite rejeições na minha vida? Deus está dizendo: é para que portas se fechem, para que eu te leve para novos lugares. Decando, rabaiarrasto, candaraia. O Senhor está falando com pessoas aqui que Ele está dizendo para você: eu estou encerrando ciclos em Nazaré. Ris, decando, rabacandaraia. Tiveram pessoas de perto que não abraçaram, que não apoiaram, que não acolheram, que se levantaram que vão querer você por perto, mas não vão poder, porque Deus está abrindo novas portas para você. Declare comigo: eu creio que Deus está abrindo novas portas. Eu creio que Deus está abrindo novas portas. Nazaré está ficando para trás na história de pessoas aqui. Irmãos, não dava para Jesus ficar insistindo naquele lugar. E hoje Deus diz para você: não insista em lugares que Deus já fechou a porta. Não insista em lugares que Deus ele não te quer. Se Jesus ficasse ali em Nazaré, sabe o que iria acontecer com ele, irmãos? Iriam lançar ele lá de cima do monte para baixo. Tem gente que, se você continuar insistindo, ela te mata espiritualmente. Ele te mata espiritualmente, ou até mesmo toca na sua carne. Então é necessário, irmãos, nós termos esse discernimento quando o lugar fecha a porta para você. Quando Deus permite ciclos se encerrarem. E eu vejo a palavra ciclos aqui. E o Senhor está dizendo: eu estou encerrando rabaiaramantudeiracai. E você não vai voltar mais em Nazaré. Tem lugares que Deus nos tira que a gente não volta mais, irmãos. E não há menção bíblica de que Jesus tenha voltado em Nazaré.
Tem portas que Deus fecha na minha e na sua vida que Ele não permite a gente retornar mais. Que Ele mesmo não quer. Deus, Ele sabe quais foram os lugares de humilhação na sua vida. E tem humilhações que são necessárias para nos moldar, para trabalhar na gente, para quebrar mesmo o nosso eu, o nosso ego. Mas depois Deus nos tira da terra da humilhação. E tem pessoas aqui que estão saindo de terras de humilhação, saindo do meio de pessoas que não acreditam, que não dão credibilidade ao que Deus tem contigo. Deus está dizendo: chega de descrédito, minha filha, chega de descrédito, meu filho, chega rabaiacando, rabaiarrasto e de humilhações. Deus tem visto as humilhações. Irmãos, Jesus não podia ficar ali perdendo tempo. Tem lugares que são percas de tempo. Tem pessoas que são percas de tempo. Os nazarenos não aceitavam que Jesus era o Messias. Tem gente que não vai aceitar que Deus te escolheu. Tem gente que não vai aceitar que Deus resolveu transformar a sua vida. Tem gente que não vai aceitar o projeto, a salvação que Deus tem designado para a sua história. E pessoas assim Deus afasta da nossa história. Irmãos, é isso mesmo. Pessoas assim Deus retira da nossa vida. Declare comigo: Deus está tirando pessoas que estão me rejeitando da minha história. Deus está tirando pessoas que estão me rejeitando da minha história. Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré. Ele estava pregando ali, irmãos, ele estava fazendo bem, mas o povo não o aceitou. Muitas vezes você faz o bem, você dá o seu melhor entre os seus parentes e não é reconhecida, não é reconhecido, as pessoas não te abraçam, não te apoiam. Muitas vezes você dá o melhor na sua igreja, você dá o melhor no seu trabalho e Deus está dizendo: eu tenho visto rejeições, minha filha. Eu tenho visto, meu filho, é bem verdade que por um tempo eu permito para moldar, para trabalhar. Jesus não pulou essa fase aqui de rejeição. Tem fases na nossa vida que não dá pra gente pular, que a gente realmente tem que passar, que nós realmente temos que viver. Mas chega um momento que Deus diz basta. E hoje Deus está dizendo: eu estou dando um basta nas rejeições. Eu sei muito bem quem são os nazarenos. Eu sei muito bem quem são as pessoas que não dão crédito àquilo que eu, o Senhor, tenho contigo. Irmãos, Deus não fica perdendo tempo com gente que não quer, não. Jesus não ia ficar lá: por favor, acreditem que eu sou o Messias. Acreditem que eu sou o enviado. Vocês sabem da minha índole, do meu caráter. Jesus não ficou lá assim. Tem lugares, irmãos, que a gente tem que sacudir a poeira do pé e sair. E o Senhor está dizendo: está chegando esse tempo, eu já estou falando contigo antes, para que quando acontecer, você venha lembrar que eu, o Senhor, já tinha revelado que eu te tiraria de lugares, que eu tiraria pessoas da sua vida. É necessário as portas de Nazaré se fecharem para nós irmos para Cafarnaum, para nós irmos para onde Deus tem um propósito maior. Enquanto os nazarenos estavam rejeitando a Jesus, irmãos, estavam expulsando a ele, queriam jogar ele lá do cimo do monte para baixo, os de Cafarnaum estavam de braços abertos esperando por ele. O Senhor diz para você: eu já preparei pessoas que vão te honrar. Eu já preparei pessoas que vão te abraçar. Eu já preparei pessoas que vão orar por você, que vão se alegrar com as suas alegrias e chorar também com as suas dores. Irmãos, ainda tem pessoas que são verdade. Ainda tem pessoas que valorizam aquilo que Deus tem conosco. O Senhor diz para você: eu estou levantando pessoas que valorizarão. E Jesus não parou por causa da rejeição, não. E por intermédio dessa palavra eu quero te dizer, por mais que seja doloroso, porque, irmãos, ser rejeitado não é fácil para ninguém, não adianta. Não adianta pessoas dizerem assim: não, eu sou rejeitada, mas eu não me importo com isso. Não adianta. Se você é rejeitado, se você é rejeitada, dói. Você pode, claro, não estar mostrando fraqueza para os teus adversários, porque isso é certo. Mas dizer que não dói, irmãos, é hipocrisia. Dói sim. Dói quando somos rejeitados. Dói quando nós somos pessoas de Deus e a pessoa olha para nós como se nós fôssemos qualquer um ou qualquer uma que não tivesse mudado. Como se Deus não estivesse na nossa vida. Como se o nosso caráter fosse duvidoso. Isso é doloroso, irmãos. Jesus foi rejeitado e não foi fácil aqui. Mas Jesus permaneceu firme. E hoje Deus, ele diz para você: permaneça firme.
Não está sendo fácil e Deus sabe. Mas não desista. Não abra mão dos propósitos de Deus por causa da rejeição. No meio do caminho nós vamos encontrar muitas pessoas que vão rejeitar. Na verdade, a maioria vai rejeitar, né? Poucos irão apoiar. Mas Deus diz para você hoje, você tem que ser forte. Para não parar por causa das rejeições, sabendo que eu já preparei dias melhores. Enquanto alguns lugares fecham as portas para você, Deus abre portas em outros lugares para te honrar. E por intermédio desta palavra, eu vejo o Senhor honrando pessoas aqui de maneira tremenda, irmãos. Jesus, ele foi honrado em Cafarnaum. Cafarnaum foi o palco ali de muitos milagres de Jesus. Foi o lugar onde ele mais fez milagres. Por quê? Porque o povo creu, irmãos. O povo recebeu. Quem sai perdendo é quem descredibiliza. Quem sai perdendo é quem hoje te rejeita, quem hoje fecha a porta para você. Você não tá perdendo nada. Deus, ele diz para você, eu continuo sendo Deus na sua vida, as pessoas acreditando ou não. As pessoas gostando ou não, quem está perdendo não é você, são elas. Declare comigo, eu não perco nada com a rejeição. Eu não perco nada com a rejeição. Jesus continuou sendo Messias. Jesus continuou sendo enviado de Deus, porque Jesus sabia a identidade dele. Jesus sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Você precisa ter a convicção, eu sou uma serva de Deus. Eu sou servo do Senhor. Podem falar o que quiserem de mim, podem até não aceitar, podem até não gostar. Mas eu tenho certeza do que Deus, ele é na minha história. Jesus, irmãos, ele tinha certeza e a convicção de que ele era o Messias, acabou. Ninguém poderia tirar isso dele quando você tem a certeza. Quando você tem a convicção do que Deus tem com você, irmãos, isso basta, isso é mais do que suficiente. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, não pare. Você tem que crer que eu sou com você. Você tem que crer que eu sou na sua vida. E pronto, irmã, fulano, ciclana não acredita. Eles podem não acreditar, mas você tem que acreditar. Você tem que confiar, você tem que crer. Quando você crê, meu irmão e minha irmã, ninguém consegue parar o que Deus tem contigo. Ninguém consegue anular a palavra de Deus. Jesus, irmãos, passou por entre eles ali em Nazaré e se retirou. Ele entendeu, é tempo de sair. Precisamos pedir o discernimento a Deus para sabermos quando é o tempo de permanecermos e o tempo de sair. Vai ter o tempo de ficarmos e vai ter o tempo de Deus dizer assim, saia. Aqui Jesus entendeu, esse lugar está me expulsando porque é tempo de eu me retirar dele. Jesus não se retirou para ir chorar. Jesus não se retirou para ficar ali cheio de dúvidas. Será que Deus me escolheu? Será que Deus não me escolheu? Não. Jesus se retirou e ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus não parou, não deixe nada te parar. Não deixe rejeição, não deixe olhar torto, não deixe palavras contrárias, porque tem palavras que vieram como flecha para tentar matar pessoas aqui. Mas Deus está dizendo, não deixe que palavras que foram proferidas por pessoas que foram usadas por Satanás te parem. Continue crendo, foi Deus que te escolheu. Irmãos, que morreu na cruz do Calvário foi Jesus por nós. Não foram os homens. Você não tem que focar nas rejeições. Você não tem que focar no descrédito. Deus acredita que você vai fazer. Ele acredita em você. Ele acredita que você pode sim cumprir o chamado dele. Então pronto, se Deus acredita em você, por que você quer que os homens te apoiem? Ah, os homens estão me rejeitando. Deixa eu rejeitar. Quem não pode te rejeitar é os céus. Declare comigo, eu preciso lembrar diariamente que quem não pode me rejeitar é Deus. Eu preciso lembrar diariamente que quem não pode me rejeitar é Deus. Se Deus está contigo, isso basta. Deixe quem quiser se levantar contra, deixe quem quiser servir de oposição. Entenda uma coisa, tem portas que se fecham na nossa história porque Deus quer abrir portas maiores. Porque Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida e Ele sabe que se alguns lugares não nos expulsarem, a gente não sai. Ele sabe que se algumas situações não forem criadas para que algumas alianças sejam quebradas na nossa história, algumas alianças não vão ser quebradas, porque a gente não vai ter coragem de fazer isso. Tem pessoas que nós não temos coragem de remover da nossa história. Então Deus permite a rejeição, Deus permite essas pessoas nos rejeitarem, se levantarem contra nós, para que a gente entenda que elas não cabem mais no propósito de Deus na nossa vida. Entenda de uma vez por todas, tem lugares que você vai permanecer e tem outros que você vai passar. Você não tem que ficar se apegando a pessoas, a lugares. Porque se você ficar se apegando a pessoas, se você ficar se apegando a lugares, certamente você vai sofrer com as rejeições.
Você vai sofrer quando Deus disser é tempo de sair. Eu não quero mais você aqui. E às vezes Deus vai falar de maneira clara e outras vezes Deus vai permitir que os lugares, que as pessoas nos expulsem. Mas Deus está dizendo é porque eu tenho propósitos maiores. Enquanto os nazarenos estavam rejeitando a Jesus, os de Cafarnaum estavam se maravilhando da sua doutrina. Porque Jesus pregava com autoridade. Eles estavam reconhecendo, irmãos, que Jesus não era qualquer um. Os nazarenos rejeitaram a Jesus como se ele fosse qualquer um. Os de Cafarnaum começaram a reconhecer: este homem é diferente. Ele prega com autoridade. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: essa mulher é diferente. Esse homem é diferente. Deus está levantando pessoas para te apoiar. Deus está tirando você de cenários de humilhação. Não reclame pelas portas que estão se fechando em Nazaré. Deus está dizendo: é porque eu não tenho mais propósito em alguns lugares. É porque eu não tenho mais propósitos com algumas pessoas na tua vida. Por isso eu estou permitindo que ciclos se encerrem. Que fases sejam realmente, paralisadas. Tem fases na sua vida que estão sendo paradas por Deus, para que Deus possa iniciar fases novas. Tem lugares novos, pessoas novas te esperando. O Senhor está dizendo: Nazaré te rejeita porque é tempo de sair. Nazaré te rejeita, porque eu tenho obra contigo em Cafarnaum. Deus vai mudar pessoas aqui de lugares, de cidades, de estados, de igrejas, denominações, e você não tem que querer entender o que Deus vai fazer. O que te cabe é somente obedecer a direção do Senhor e entender o sinal de Deus. Tá me rejeitando? Deus está dizendo que está comigo, pois eu vou continuar seguindo e vou para onde Deus designar. Quem não pode te rejeitar, minha irmã, quem não pode te rejeitar, meu irmão, é os céus. Só foque nos céus, só foque em Deus. E o restante, deixe Deus tirar da sua vida. Quem não for de Deus não vai permanecer. E quem for de Deus, Deus ele vai deixar a sua história e ele também vai trazer para a sua vida. Era necessário Jesus encerrar o ciclo em Nazaré para iniciar um novo em Cafarnaum. Tem ciclos que estão se encerrando para que novos possam se iniciar na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos dá maturidade, Pai, nos dá sabedoria para entendermos, para discernirmos, Pai, quando o Senhor estiver fechando as portas, que é necessário nós sairmos de alguns lugares, que é necessário algumas rejeições acontecerem para que possamos viver os propósitos do Senhor em outros lugares. Senhor, tem pessoas aqui que estão iniciando uma nova fase. Foi necessário uma fase de humilhação, uma fase de rejeição para que Nazaré ficasse para trás. Na história do teu filho, na história da tua filha, como ficou aqui na história de Jesus Cristo, teu Filho amado. Deus, ele pôde iniciar uma nova fase em Cafarnaum, onde as pessoas se maravilhavam daquilo que ele estava pregando. Enquanto tinha gente em Nazaré que não queria ouvi-lo, rabaiacandarasto, e nem o da credibilidade, o Senhor levantou os de Cafarnaum para acreditarem, para ver a autoridade que Jesus ele tinha, e é assim que o Senhor está fazendo. O Senhor está levantando pessoas de fora para apoiarem, para abraçarem, Pai, aquilo que o Senhor tem com o teu filho e com a tua filha, e que eles não esqueçam que o que não pode faltar na vida deles é a tua presença. Quem não pode rejeitá-los é o Senhor. O restante, quem quiser rejeitar, pode rejeitar, porque o Senhor está com teu filho e com a tua filha, e isso basta. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, ele é fiel. Mesmo que alguns lugares fechem as portas para você, mesmo que pessoas te rejeitem, Deus diz para você: não pare. Quem não pode te rejeitar é Deus. Tenha certeza, tenha convicção do que Deus tem contigo. E lembre-se, tem ciclos que se encerram, tem pessoas que elas vão nos desprezar, tem pessoas que elas vão nos perseguir, tem portas que vão fechar na nossa história para que possamos tomar novas direções. Jesus entendeu que era necessário ele sair de Nazaré. Tem portas que estão se fechando e vai ser necessário você sair de alguns lugares. E Deus, ele tem novas direções para você. Não queira entender o que Deus vai fazer, pois será mistério. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.